Olá, eu sou João Rodolfo e estamos aqui para o segundo vídeo da série Jesus em José. No vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo, a gente fez algumas comparações e a gente mostrou que todas as escrituras elas falam sobre a pessoa de Jesus. Então, desde o Gênesis, todas as histórias, todas as informações que Moisés, Samuel e os demais profetas registraram foi justamente para apontar sobre quem seria o Messias. Então, a gente confirmou lá em Mateus 13, do 34 ao 35, que Jesus ele se apropria de um texto que diz que desde a criação Deus ocultou segredos, né, parábolas, justamente na criação. Então, Jesus vem revelar esses segredos ocultos desde a criação. E também no apóstolo Paulo, em Romanos 5,14, ele diz que Adão, a história de Adão, tipifica, é um tipo daquele que haveria de vir, Jesus. O próprio Senhor Jesus também, em Mateus 24:37, diz que os dias anteriores ao dilúvio, os dias de Noé, eles fazem menção, eles revelam o que acontecerá nos tempos em que o Filho do Homem vier. E por último, Hebreus 11:19 nos revela que a história entre Abraão e Isaque, a ida até o Moriá para sacrificar o menino, é uma parábola sobre a ressurreição. Ou seja, todo Gênesis fala de Jesus. E a história de Jacó com José? Será que também indica a pessoa de Jesus? Bom, a gente deixou uma primeira sugestão, entre as outras que a gente vai citar ao longo dos vídeos, né, que é Mateus 20, do 17 ao 19, onde Jesus ele já sabe, quando ele vai em direção a Jerusalém, ele sabe que a liderança de Israel iria condenar à morte, entregaria ele aos gentios, e estes o condenariam, o matariam, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E a gente entende que essas declarações de Jesus aqui em Mateus 20 e o que aconteceu na vida dele tem tudo a ver com José. E a gente está aqui para provar justamente isso. Bom, a gente começou também no vídeo anterior a mostrar algumas indicações de que a vida de José tem tudo a ver com Jesus. A primeira deles é que Jesus é filho de José. Então, não literalmente, biologicamente falando, né? Mas Jesus é chamado de filho de José algumas vezes nas Escrituras, tá? A gente sabe que não é o José de Gênesis, mas figuradamente, né, nós estamos tratando. E a gente comparou o José de Gênesis com o José, marido de Maria. Os dois eles recebem todas as orientações divinas através de sonhos. Os dois são sonhadores. José do Gênesis e José, noivo e marido de Maria, os dois são filhos de Jacó. Quarto ponto, José e Jesus são gerados, nascidos por milagre. Então, José, né, é filho de Raquel, que era estéril, e Deus fez o milagre, e Jesus é filho de Maria, ainda virgem, mas também um milagre divino. O quinto ponto é que José e Jesus, eles são nascidos sem uma celebração devida. Quando José nasce, há uma alegria por parte de Raquel, mas ela já deseja outro filho, né? Aquele filho não agradou ela totalmente, né? Ela não atendeu às expectativas dela, já que a Lia, que entre aspas a sua competidora, né, já tinha gerado vários filhos para Jacó. E Jesus, quando nasce, ele é entronizado pelos anjos, ele é visitado pelos pastores, ele é reconhecido por Simão, por Ana, e, né, depois de 2 anos, pelos magos que vêm do Oriente. Mas a liderança de Israel, os religiosos, né, a população como um todo ali de Belém, de Jerusalém, não se mobiliza. Sexto ponto, em Belém as mães sofrem. Então foi em Belém, né, no caminho ali em Efrata, que Raquel morre, e é em Belém que, quando Jesus tinha mais ou menos 2 anos, que as mães sofreram porque os seus filhos foram mortos pelos romanos. E sétimo ponto é que José e Jesus são levados para o Egito. Então, José com 17 anos e Jesus com 12, né, eles são levados
os dois para o Egito, justamente para serem livres da perseguição, da morte. Bom, então tudo isso foi falado no vídeo anterior, né? E a gente explicou com detalhes. Aqui a gente vai partir então do oitavo ponto, da oitava comparação entre José e Jesus. E aqui a gente inicia dizendo que José, desde cedo, ele trabalhou para o Pai. E a gente coloca aqui, né? Assim como José, desde cedo, apacentava as ovelhas de seu pai, trazia o relatório sobre seus irmãos, Jesus, com 12 anos, já se considerava cuidando das coisas do Pai, no caso, Deus Pai. Lá em Gênesis 37:2 está registrado: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Então, o escritor de Gênesis, né, Moisés, ele destaca que ele ainda era novo, né? Com 17 anos, ele já apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Enfim. E Jesus, né, está registrado lá em Lucas, no capítulo 2, uma história de que os seus pais com ele foram até Jerusalém para celebrar a Páscoa e depois, quando retornaram pelo caminho, perceberam que Jesus não estava ali com eles e ficaram, né, perturbados, procurando onde está Jesus e voltaram para Jerusalém e, né, depois de 3 dias estava lá Jesus sentado, né, com os doutores, com os conhecedores das Escrituras, questionando, perguntando, né? E quando José e Maria chegam, né, e perguntam: o que que aconteceu? Por que que você fez isso com a gente? Né? Estávamos ansiosos, estavam procurando. E aí Jesus responde para eles, né, com tranquilidade: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aqui Jesus não está falando sobre seu pai de consideração, José. Aqui ele está falando sobre Deus Pai, sobre as Escrituras. Muito interessante. Tanto José quanto Jesus são pastores de ovelhas. José, literalmente, apacentava as ovelhas de seu pai, junto com os seus irmãos, e Jesus é considerado o bom pastor, o sumo pastor. Então, como a gente já leu em Gênesis 37:2, né, diz lá que, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Né? E Jesus, né, várias vezes é citado como o pastor. Em Mateus 25:32 diz, né, que, como pastor, aparta os bodes das ovelhas, ele está falando sobre o juízo futuro. Mateus 26:31, né, quando Jesus estava para ser preso, né, e levado, ele cita uma profecia de Zacarias, né, que diz: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ou seja, ele é o pastor que seria ferido e os seus discípulos, no caso, se dispersariam após isso. Jesus já sabia que ele seria deixado. Em João 10 é um texto muito famoso, onde Jesus ele se apresenta como o pastor das ovelhas. Ele diz: Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Enfim, então ele fala sobre ainda ter ovelhas em um outro aprisco, que ele precisa ir ao encontro delas para congregar todas juntas, enfim. E por fim, né, haverá um rebanho e um pastor, ou seja, ele. Hebreus 13:20 diz também, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, o sumo pastor das ovelhas. E 1 Pedro 2:25 diz, né, tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus. E 1 Pedro 5:4, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, Jesus, sim, é comparado a um pastor. Não de ovelhas, literalmente falando, Jesus não cuidava de bichos, mas sim, né, o fato dele cuidar de pessoas, né, dele proteger pessoas, dele dar a sua própria vida por aqueles a que ele está congregando. Glórias a Deus. José e Jesus também são trabalhadores do campo. A gente confirma isso através do sonho de José, quando ele diz que ele atava molhos no campo, e Jesus, quando ele conta parábolas, né? Como a do semeador e do trabalhador no campo. Bom, Gênesis 37:7, José ele diz o seguinte: Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, ficava em pé,
e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, o feixe, né, provavelmente de trigo ou cevada, enfim, que José colheu no campo, né, que José estava amarrando no campo, então ele trabalhava no campo. E Jesus, né, ele em Mateus 13, 37 e 38, ele explica a parábola do joio e do trigo e afirma: o que semeia boa semente é o filho do homem, ou seja, eu sou o semeador. Sou eu que semeio a boa semente. Ele complementa. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. E ainda em Mateus 9, do 35 ao 38, aparecem as duas figuras, tanto do pastor quanto do semeador. Né? Ele fala aqui, quando ele vê, né, as multidões, né, perdidas, né, cansada, né, ele compara, né, as pessoas como ovelhas que não têm pastor. E aí ele prossegue dizendo, né? Então disse aos seus discípulos: a ceifa, ele está falando de pessoas, né? A ceifa é realmente grande, mas poucos os trabalhadores, os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros para a colheita. Então ele se considera, né, o trabalhador no campo e ele nos convida a orar, né, a clamar a Deus, que é o Senhor da seara, que é o dono do campo, que é o pai de família, enfim, dependendo da parábola, mas que a gente precisa pedir a Deus para que envie mais trabalhadores para se juntar à obra que Jesus iniciou. Outro ponto é que José e Jesus são filhos amados do Pai. Jacó amava seu filho José e fez questão de evidenciar isso. E Deus confirma no batismo, no monte e nas Escrituras que Jesus é o Filho amado. Então, lá em Gênesis 37:3 nos diz: Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E aí a gente olha, né, para a história de Jesus e a gente vê Deus por várias vezes indicando: Este é o meu filho amado em quem me alegro, em quem me comprazo. Isso aconteceu no batismo nas águas, que está aqui registrado, né, em Mateus 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22 e 2 Pedro 1:17. E também no monte onde Jesus foi transfigurado, que apareceram Moisés e Elias aos seus lados e eles conversavam sobre a crucificação. Então, uma nuvem luminosa os cobriu a todos ali, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. De novo, este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. E Deus Pai disse: A este ouvi, ou escutai-o. Isso está registrado em Mateus 17:5 e também em Marcos 9:7 e Lucas 9:35. Outro texto que a gente pode citar é Mateus 12:18, que diz, né? Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Esse texto aqui é uma citação do chamado Antigo Testamento, a profecia de Isaías, onde o servo escolhido, né, seria amado do Pai, né? Então, o que Deus falou, tanto no batismo quanto na transfiguração no monte, né, estão relacionados a uma profecia também. E, por último, Lucas 20:13 e Marcos 12:6, Jesus conta uma parábola sobre a vinha. E o versículo diz assim, né, para resumir: E disse o Senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Então Jesus se compara a este filho amado, enviado do dono da vinha, né, o Senhor da vinha, que, né, é enviado para requerer contas dos trabalhadores, mas infelizmente eles matam o filho amado do Pai, né? Jesus já deixou claro o que aconteceria com ele, Jesus já sabia de tudo justamente por conta da revelação nas Escrituras. E aí, por que que Jacó amava tanto a José? O próprio texto de Gênesis diz que Jacó amava José porque era o seu filho da velhice, né?
Gênesis 37, 3 diz: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Bom, e aí a gente, né, filho da velhice, a gente foi investigar, a gente foi atrás para saber aí a idade de Jacó quando José nasceu. E aí, como o nascimento dos filhos de Jacó ali não tem datas, né, precisas, né, claras, a gente foi atrás de outras datas, que são as datas de José. Né? De José tem várias datas. Então vamos lá. Primeira data, né, quando José traz Jacó para o Egito e Jacó se apresenta diante do faraó, Jacó diz para o faraó que tem 130 anos. Então, quando Jacó foi para o Egito, ele tinha 130. Ok, Jacó tinha 130 anos, mas quantos anos José tinha quando Jacó chegou no Egito? Né? Que aí a gente compara os dois. Então, primeiro de tudo, a Bíblia diz que José, ele se tornou governador do Egito com 30 anos, está registrado lá em Gênesis 41, 46. E aí, com 30 anos, ele revela os sonhos do faraó, né, os dos sonhos das vacas, enfim, das espigas. E aí, né, a revelação é justamente que teriam 7 anos de abundância, né, como está lá no versículo 53. E depois desses 7 anos de abundância, começou o período da fome, 7 anos de fome. Só que Jacó foi para o Egito antes dos 7 anos, durante, né, os 7 anos de fome. E aí, Gênesis 45, 6, José diz para os seus irmãos: já se passaram 2 anos de fome, né? E o total dos anos serão de 7 anos. Então, vem para cá, traz nosso pai, Jacó, enfim, traz todo mundo, porque aqui a gente tem como sustentá-los. Então, a gente conta, né, os 30 anos de José, quando ele se tornou governador, mais 7 anos de abundância, mais 2 anos de fome. Então, dá um total de 39 anos. Quando Jacó chega ao Egito, José tem 39 anos. Aí fica mais fácil, é só você tirar 130, que é a idade de Jacó, menos 39, que é a idade de José, os anos que José tinha de vida. E aí a gente chega à idade que Jacó tinha quando José nasceu, 91 anos. Se você pegar 91 anos de Jacó quando José nasceu, mais 39 anos de José dá os 130 anos que Jacó chegou no Egito. Se não entendeu, depois a gente tenta explicar de outra forma, nos chama aí no privado ou faz um comentário, tá bom? Mas sim, Jacó já tinha 91 anos quando José nasceu, né? Ele já era já com a idade bastante avançada, né? Ok. E por falar em idades, né, a gente vai fazer mais uns cálculos matemáticos aqui que são importantes, né? A gente já teve pessoas que questionaram, né, alguns fatos sobre se deu tempo dos filhos de Jacó eles nascerem, né, naquele período que ele ficou na casa de Labão, né? E também foi uma investigação que a gente precisou fazer. Bom, vamos lá. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, mas enfim, foi enganado e se casou com Lia. Então a gente conta os 7 anos que ele ficou trabalhando para Labão. E aí se casou com Lia, né? Automaticamente, né? Provavelmente eles já começaram a ter filhos, né? Então Rubem, Simeão, Levi e Judá, os 4 primeiros filhos de Jacó são os filhos com Lia. Ok, nesse período, ele trabalhou os 7 anos para se casar com Raquel. Então, aí mais 7 anos, né? Conforme está escrito ali no final, em Gênesis 31, 38, 41. Jacó, ele afirma, né? Ele trabalhou 14 anos por conta das filhas, né? Primeiro ele se casa com Lia, depois se casa com Raquel. Ok. Se passaram 14 anos de trabalho para casar com quem ele amava, que era Raquel, e agora se passa mais 6 anos que ele trabalha, né, para justamente conquistar algum bem, né? Para ele poder sustentar sua família. Então, durante esses 6 anos ainda que ele passou na casa de Labão, foi que deu tempo para nascerem os outros filhos de Jacó. Dan e Naphtali, filhos de Bila, Gad e Azer, filhos de Zilpa. Aí depois Lia volta a ter filhos, né? Isacar, Zebulon e uma menina chamada Diná. E por último, Raquel tem um filho chamado José. Então,
José é o último desses filhos aí. Depois Benjamim vai nascer, mas já dentro da terra prometida, né? Já em Canaã. Mas, enfim, a gente entende que esses últimos 6 anos, que ele já estava casado com as duas mulheres, deu tempo de nascerem 8 crianças. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega aí 8 crianças, multiplica por 9 meses de gestação para cada uma delas, que dá um total de 72 meses, dividido por 12, né, que são os meses do ano, dão 6 anos exatos, né? Então, de fato, os 6 anos, os últimos 6 anos que Jacó trabalhou na casa de Labão, deu tempo de nascer desde Dan até José. É lógico que isso é só um cálculo para a gente provar que dá tempo, sim, né, dos filhos nascerem, no período que Jacó ficou na casa de Labão. E assim, isso pode ter sido até menos tempo, porque vamos dizer que enquanto Bila estava grávida de Naftali, Zilpa ficou grávida de Gade. Enquanto Zilpa estava grávida de Asser, Lia estava grávida de Zacá. Enquanto Lia estava grávida de Diná, Raquel ficou grávida de José. Isso é tudo possível, ficaria menos tempo ainda, né? Mas é só para a gente provar que nesses 20 anos, né, todos os filhos de Jacó nasceram, respeitando aí os casamentos com cada esposa. Ok? E outro fato que a gente gostaria de aproveitar esse vídeo para responder é que Jacó, ele até o final considerou e muito a vida de Raquel. Quando ele deixa, até o ponto dele chegar na Terra Prometida, né, ele considerava ainda muito Raquel. A gente vê vídeos, pregações por aí onde tem pessoas afirmando que Jacó não queria, no final, não queria muito saber de Raquel. Mas esse texto aqui de Gênesis 33, do 1 ao 2, fala o contrário disso. Bom, Jacó saiu da casa de Labão, né, com todos os seus filhos, com todas as suas famílias, e voltou para a terra prometida, onde Deus, né, queria que ele estivesse de fato, né? Enfim, quando ele está voltando, né, ele tem uma grande preocupação, né? O seu irmão, que há 20 anos atrás ameaçou ele de morte, poderia estar esperando ele ainda, né? Enfim, e Jacó, ele tem alguns recursos, né? Ele envia os seus servos na frente, envia um monte de presentes na frente, animais e tudo mais. E aqui diz o texto, né? E Jacó, levantando os seus olhos, olhou, e eis que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Imagina você, se você depois de 20 anos volta para casa e aquela pessoa que te ameaçou lá na casa, na comunidade, enfim, no local onde você morava, aparece com 400 homens, né? Como que você se sentiria? Enfim, imagino a vida de José, perdão, de Jacó, né? E aí, o que que Jacó fez? Ele dividiu os seus filhos entre Lia e entre Raquel e entre suas servas, né? Entre as suas concubinas. E ele fez o seguinte, ele colocou as servas, né? E os filhos delas à frente. Então, Bila com Dan, Naphtali, Zilpa com Gad e Azer foram na frente. Atrás colocou, né, a Lia e os seus filhos, Lia com Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Diná. E por último, ele colocou Raquel com José, a mulher que ele amava e o seu filho que ele amava. Então está aí uma prova de que depois de todos aqueles 20 anos, ele continuava amando Raquel e a José, né? Porque se porventura Esaú atacasse, ele atacaria primeiro os servos, né, que foram na frente, depois Esaú, enfim, depois os seus filhos com as concubinas, depois Lia e seus filhos, por último Raquel e José. Então se dava tempo, né, das suas esposas, dos seus filhos fugirem caso Esaú começasse ali uma guerra, enfim, uma matança. Então Jacó usou dessa estratégia e provou, né, que ele de fato considerava a Raquel. Vamos lá. Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui destacado, né, aproveitando essa situação de Jacó amar o seu filho, né, não é porque está registrado que tudo exatamente Deus está aplaudindo e concorda, né? Então, por exemplo, um fato que está registrado lá em Gênesis, que é importante citar, são as preferências do pai de Jacó, né, o avô de José. Isaac preferia a Esaú e a sua esposa Rebeca preferia Jacó. Então teve lá uma disputa, né, entre as preferências.
Jacó deveria ter aprendido, né, com a lição lá, o que ele viveu dentro da sua casa, com os seus pais, seu pai e sua mãe. Porém, ele acaba contribuindo para que acontecesse uma disputa entre os seus filhos. Então, assim, isso é importante frisar, né, que nem tudo o que acontece na nossa família, com os nossos pais, a gente tende a fazer exatamente igual. Mas existe uma grande probabilidade de nós fazermos iguais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes aquilo que a gente reprova nos nossos pais, a gente tende a imitá-los, por mais que a gente até não queira, tá? Mas enfim, vamos voltar para Jesus e José, né? Então, José e Jesus e as vestes especiais. Vamos falar agora então da túnica que Jacó deu para José. Aqui eu coloquei três referências diferentes, né, de Gênesis 37:3, três traduções diferentes para a gente poder comparar e analisar. João Ferreira de Almeida, lá na tradução Almeida Corrigida e Fiel, ele traduz a roupa que Jacó deu para José como uma túnica de várias cores, né, uma túnica colorida. Já na King James, atualizada, está túnica adornada. Pô, colorida é diferente de adornada, né? Mas enfim. E por último, de novo no João Ferreira de Almeida, já na Almeida Revista Atualizada, a última tradução é a túnica talar, uma túnica aberta, né, de mangas compridas. Poxa, aí já mudou completamente, porque até adornada e várias cores tem uma ligação, né? Mas manga comprida aí é bem diferente do restante. Mas vamos lá, por que mangas compridas e adornadas e várias cores? Lá no hebraico, a expressão para túnicas coloridas, né, ou enfim, adornadas, ou de mangas compridas, é ketonete passim. Ketonete seria túnica ou roupa de baixo, manto comprido, geralmente de linho. Passim significa a planta do pé, a sola, a parte interna da mão, palma. Então, assim, uma roupa que cobre o pé, uma roupa que cobre as mãos. Aí por isso que, né, as últimas traduções estão como túnica de mangas compridas, né, por conta dessa informação lá do dicionário Strong, por exemplo, do hebraico. Porém, quando a gente vai para a Septuaginta, né, os judeus que traduziram do hebraico para o grego, eles traduziram essa expressão como ton, chitona, ton, koiklon, que pode significar, né, uma túnica bordada, ornamentada ou composta por elementos diversos, né, por vários elementos, variada ou de várias cores. Então, por conta do grego, que foram judeus, né, que traduziram para o grego, e o João Ferreira de Almeida há, nas interpretações atuais, né, descobertas de que também ele era um judeu, que traduz a Bíblia para o português, há um entendimento que sim, aquela expressão é possível traduzir como uma túnica ornamentada, adornada, variada, ou até mesmo de várias cores. E segundo o comentário bíblico de Bacon, a expressão paralela em acádio, né, na língua acádica, kitu ou kitinu, kutinu, pisanu, significa roupão enfeitado com ornamentos de ouro, uma faixa, listra, borda, aplicação decorativa, elemento texto distinto, enfim, sobre o qual eram colocadas as imagens de deusas. Isto levou certos estudiosos a sugerir a tradução túnica ornamentada, tá? Então, tinha ali ornamentos de ouro na roupa. Olha que interessante, né? E aí, a gente, quando vai para a Bíblia, né, para procurar outros textos, a gente só encontra o texto de 2 Samuel 13, do 18 a 19, que é traduzido, que também existe essa expressão, e também é traduzida por roupa de muitas cores, roupa de muitas cores. Aqui é a situação de Tamar, né, a filha do rei Davi, que foi abusada pelo seu irmão, enfim, uma situação bem triste. E ali se fala sobre a roupa que ela vestia, e que não só ela, mas todas as filhas virgens dos reis se vestiam. Então era uma roupa especial, uma roupa que mostrava um respeito, uma autoridade, né, uma dignidade. Então, o fato de estar com aquela roupa
né? Não era uma roupa qualquer, né? Ao olhar para a roupa, você percebia uma diferença, né? E é interessante que aqui tanto o João Ferreira quanto a King James traduzem como roupa colorida, tá bom? Ok. E aí, quando se fala de roupa colorida, de roupa adornada, a gente já pensa logo, já faz a comparação com a roupa do sumo sacerdote, a roupa de Arão, que está registrada em Êxodo 28 e também no capítulo 39. Bom, nós temos o peitoral, que era uma bolsa, mais ou menos, né, quadrada, colocada sobre o peito, né, do tamanho de um palmo, preso ao éfode, que é a roupa de trás, com cadeias e argolas de ouro e cordões azuis, com 12 pedras preciosas em 4 fileiras, com o nome de cada tribo de Israel. Já o éfode, embaixo do peitoral, era como se fosse um colete, um avental usado sobre a túnica, que também a gente vai falar. Nesse éfode, a gente tem as indicações pela Bíblia de que haviam lâminas de ouros cortadas em fios, tecidas com os fios coloridos, azul, púrpura, que é um tipo de lilás, roxo, e o carmesim, que é um tipo de vermelho, e linho fino torcido, com o cinto do mesmo material, né? Ouro e os tecidos coloridos. E as duas ombreiras, sobre as quais havia 2 pedras de ônix, cada uma com os nomes das 12 tribos de Israel. Maravilha. Embaixo do éfode, né, tem o manto do éfode, que era uma túnica longa, usada por baixo, né, toda azul, com na borda, né, na orla, campainhas de ouro, alternados com romães, né, coloridos, azul, púrpura e carmesim. E por baixo do éfode também tinha a túnica de linho, né, uma roupa básica no sentido de não ter cores, né? Era toda branca, mas era de linho fino que todos os sacerdotes usavam, tanto o sumo sacerdote quanto os demais sacerdotes. E também Jesus usava uma túnica como essa, ok? Fora as outras roupas, né? A roupa íntima, a mitra, né, a coroa de ouro, escrito Santidade ao Senhor, né, que eram as roupas do sumo sacerdote. Então, ele também usava aí uma roupa adornada, né, uma roupa colorida, né, uma roupa aí especial. E o que que a gente está falando, né, sobre roupa, roupa, roupa? Jacó entendia o valor de uma roupa, né? A sua vida mudou, virou por causa de uma roupa. Ele recebeu a bênção da primogenitura por causa de uma roupa. Ele recebeu autoridade sobre seus irmãos por causa de uma roupa. Então, eu coloquei aqui uma parte de Gênesis 27, que acredito que a maioria das pessoas conheçam a história de Esaú e Jacó, né? Isaac pede para Esaú caçar e Jacó chega antes, né? Então o texto diz, né? Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, né, que Jacó tinha pegado ali no quintal, né, vamos dizer assim, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Então nós vemos que Jacó se vestiu com roupas de gala, com roupas especiais do seu irmão Esaú. E o texto continua aqui, né, lá a partir do versículo 27, que diz: E chegou-se, no caso Isaque, né, se aproximou de Jacó com essas roupas, o beijou, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Sirvam-te povos, nações se encurvem a ti, sê Senhor sobre teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Olha só, toda a bênção, né, toda a autoridade política, espiritual que Jacó vai receber do seu pai como herança de primogenitura, ele recebe por causa daquela roupa que ele estava vestido, né? Interessante isso. Então, o fato de Jacó vestir José com aquela roupa especial, é, ele estava indicando que José era uma pessoa especial. Ele já via José como autoridade, né, como alguém digno, né, dessa primogenitura. E isso se confirma, né, depois, né, em Deuteronômio 33, do 13 ao 17, quando Moisés abençoa as 12 tribos, e 1 Crônicas 5:1,
né, novamente quando é feita uma citação de Rubem de José. Vamos ler o texto de Deuteronômio que diz: E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com orvalho e com abismo que jaz abaixo. Venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles ressarchará todos os povos até as extremidades da terra. Então, a bênção sobre as tribos de José, Efraim e Manassés, que Moisés impetra, né, sobre eles, né, fala sobre esse primogênito do touro, os chifres do boi selvagem, né, porque o chifre ele representa justamente autoridade, liderança, reino, nas Escrituras. E lá em 1 Crônicas 5:1 diz, né, quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito. Mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Então, aí uma confirmação de que Jacó reconhece José como um primogênito, né? Como alguém especial. Então, aquela roupa não é à toa, né? Ela é uma indicação visível de como Jacó vê José dentre os seus irmãos. E é interessante que isso ao longo de Gênesis vai acontecer várias vezes. Eu cito aqui, por exemplo, o que acontece na família de Abraão. Abraão teve seu primeiro filho chamado Ismael, com a egípcia. Depois teve seu filho Isaque e teve outros filhos. Só que, embora Isaque não fosse o primeiro filho de Abraão, é ele que recebe toda a herança, é ele que recebe a bênção da primogenitura. E aí, por sua vez, Isaque tem dois filhos, Esaú e Jacó. Embora Esaú fosse o primeiro, como a gente até leu, né, o mais velho, nasceram juntos, né? Eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro, então ele se torna o mais velho. E Jacó nasceu agarrado a ele. Mas é Jacó o segundo que vai receber a bênção de primogenitura. Isso já estava revelado por Deus desde o ventre, né, de Rebeca. E agora Jacó tem 12 filhos, né? Mas é sobre José que ele enxerga a liderança. É sobre José que ele enxerga o mundo espiritual voltado para ele. Ok. E aí, quando a gente se volta para Jesus, a gente já citou aqui que o Pai várias vezes afirma, né, indica que Jesus é o Filho amado em quem ele se alegra, né? E olha que interessante, além do Deus Pai falar que Jesus é o Filho amado, ele indica visivelmente, não como a roupa, né, aqui no batismo. Mas, né, Mateus 3, do 16 ao 17, diz, né, e Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e se viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, né, eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz. Então, além da voz, tinha uma indicação visível. Não foi aqui uma roupa, né, mas o Espírito de Deus descendo em forma de corpórea como pomba, né, indicava que Jesus era o filho amado. E na segunda vez que a gente citou, né, lá na Transfiguração do Monte, aqui já tem alguma relação com roupa também sobre a pessoa de Jesus, né? Quando Jesus sobe ao monte, ele é transfigurado, sua roupa, seu rosto, né, diante dos discípulos. O texto diz o seguinte, né, Mateus 17, do 1 ao 5, a gente colocou pedaços aqui, né, do texto, né, para encurtar. Os conduziu à parte a um alto monte e transfigurou-se diante dele, no caso Jesus, com Pedro, Tiago e João. E a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E aí, Marcos 9:3, citando aí a mesma situação, ele vai usar as seguintes palavras: E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, excessivamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia branquear. Então, nem a melhor pessoa que sabe branquear uma roupa como ninguém conseguia deixar uma roupa tão branca quanto a que Jesus usou ali no monte, né, segundo Marcos.
E Lucas 9:29 vai dizer: a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então, além da voz na nuvem que dizia, né? O pai disse, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvir. Também o rosto e as vestes de Jesus brilharam. Então, uma indicação visível junto com uma verbalização do amor do Pai. Então, mais um ponto aí onde Jesus e José são comparados. Termino aqui com um detalhe, né? Jacó, ele escolhe José por ser o filho da sua velhice? Sim. Por ser o filho da sua esposa amada? Sim. Mas José era uma pessoa especial. José tinha um histórico especial, né? E Jesus não é o filho amado simplesmente porque ele foi escolhido dentre tantos cegamente, mas porque a sua vida, a sua história, os seus passos, eles alegravam o coração do Pai. E por isso o Pai confirmou: Este é o meu filho amado. Ele me alegra. A sua vida me alegra. Eu tenho prazer em contemplar a vida dele. É isso. Ficamos por aqui, né? Mas temos muito mais a falar e a comparar a vida de Jesus com José. Espero que tenha sido bênção para você, né? Ore por nós e não esqueça, curte esse vídeo, é muito importante, né? Comenta, né? Faz algum comentário, tira alguma dúvida, enfim, né? Discorda, concorda, compartilha com outras pessoas, com outros servos de Deus, né? Salva para assistir de novo depois, assistir com calma, ponto a ponto, porque são muitos detalhes, não dá talvez para aprender tudo de uma vez, mas enfim, esteja conosco aí nesses próximos passos que a gente vai seguir. Jesus abençoe, Shalom.